Bom dia. Estou ajeitando aqui. Bom dia, gente querida e amiga do canal Paz e Bem. Bom dia, gente querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2020. Esse é o programa Paz e Bem. Programa Paz e Bem de número 465 já. 465. Alegria da gente estar junto de novo. Começando mais uma semana. A gente está junto o tempo todo, né? A gente está junto o tempo todo. É realmente uma grande alegria que isso aconteça. Se você não está inscrito ou inscrita ainda no canal Paz e Bem, venha se inscrever, participe dessa jornada por uma espiritualidade plural e de paz no país, por uma espiritualidade que contemple a nossa humanidade, mais do que a nossa humanidade, inclusive a nossa integração ao cosmos, a essa maravilha de termos irmãos e irmãs em todas as dimensões, homens, mulheres, crianças, velhos, gente LGBTQIA, de todas as cores, de todos os caminhos, de todas as geografias, de todos os lugares, animais, plantas, pedras, o ar, os oceanos, todos nossos irmãos e irmãs. Nossa, Chiquinho, Francisco de Assis cantou isto, né? O Cântico das Criaturas, ele cantou esta fraternidade, esta irmandade, esta sororidade entre a espécie humana e toda a criação. Irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, a irmã Água. A gente tem essa capacidade de nos tornarmos, de nos fazermos irmãos e irmãs de todos os seres vivos, de tudo aquilo que respira, de tudo aquilo que existe. Então, uma boa semana de paz e bem para nós. Se você então tiver condição, inscreva-se no canal. A gente está a caminho agora de 26 mil membros, já de 26 mil inscritos e inscritas no canal. Se você tiver possibilidade, torne-se um assinante do canal Paz e Bem. O programa de assinatura do canal Paz e Bem, eu já disse algumas vezes aqui, ele é separado do programa de assinatura da Pós TV 247. Você tem que assinar, né, o Brasil 247, tem que ser um assinante, um membro do Brasil 247. É fundamental o apoio à imprensa democrática. Eu trabalho com muito orgulho no 247, é uma grande alegria para mim. Mas o nosso programa é um programa subsidiário, portanto é um programa à parte, é um programa que está à sombra dessa jaqueira tão frondosa, né, do 247. Então, você pode se tornar um assinante solidária. Na descrição desse vídeo tem o link, ou então na página do canal Paz e Bem, tem lá a cobrinha, a minhoquinha colorida, que leva para o nosso programa de assinatura. Ok? Fechou? Então, vamos embora. Vamos em frente. Esta semana, a gente tem no Paz e Bem, nesta segunda-feira, hoje, segunda-feira, no Paz e Bem, terça-feira, na Pós TV 247, a estreia com o professor Pedro Lima Vasconcelos do curso sobre o Jesus Cristo histórico. Tá? Começa hoje e começa com a análise que ele fará detalhada do samba enredo da Mangueira, é a nossa inspiração. E a partir daí, nós vamos ter um cronograma de mais 8 aulas sobre o Jesus Cristo histórico. O Pedro vai apresentar também. Essa primeira aula é a aula de apresentação do programa do curso. Está muito, muito especial. Nós fechamos a programação alguns dias atrás, realmente está muito legal, muito legal. Assista, 5 horas da tarde hoje, no canal Paz e Bem. Hoje, segunda-feira, no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, na terça-feira, depois vocês ficam sabendo do horário na programação da TV, deve ser na terça-feira de manhã. Depois, quarta-feira, temos Faustino Teixeira, com a segunda parte da aula no seu curso de espiritualidade sobre Teilhard de Chardin. Né? Teilhard de Chardin, nós rezamos juntos aqui a missa sobre o mundo de Teilhard de Chardin, dias atrás, na sexta-feira. Então, temos Faustino Teixeira com Teilhard de Chardin. Na quinta-feira, finalmente, né, a gente andou adiando algumas vezes por conta de agendas e de datas e do calendário do ano, mas quinta-feira, agora, às 4 horas da tarde, começa o curso Judaísmo e Humanismo com o rabino Alexandre Leone. Aí eu parto na sexta-feira para Juiz de Fora. Sexta-feira tem o lançamento. Onde é que está você? Aqui, ó. Sexta-feira tem o lançamento do nosso
Opa, Lula e a espiritualidade, lá em Juiz de Fora, terra do Faustino Teixeira. Vai ser, ó, a gente se reflete, a luz também se reflete nessa capa maravilhosa de Lula e espiritualidade. Então, vamos estar lá, em Juiz de Fora, às 7h30 da noite no sábado, no Sindicato dos Bancários. Vou conhecer pessoalmente, abraçar Faustino Teixeira pela primeira vez. E aí nós vamos fazer uma conversa também, que será transmitida pelo Paz e Bem, vamos ver ainda se será ao vivo, se a gente vai gravar. Eu vou fazer uma conversa com o Faustino sobre a trajetória intelectual dele, sobre a trajetória de vida e a trajetória intelectual dele, né, a sua trajetória teológica, acho que vai ser bem interessante também, muito legal, tá bom? Dá para ouvir? Tem um gatinho, uma gatinha aí, não é a Belinha, a gatinha aqui de casa, não. Toda manhã, toda madrugada ele tem dado seu sinal de vida. Então é isso, essa é a programação do Paz e Bem esta semana. Vamos embora. Vamos embora, que eu preparei algo, acho que vocês vão gostar. Algo bem legal para esse nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje, ele volta-se, o título é A Espiritualidade do Povo na Canudos de Conselheiro, símbolo do Brasil de Lula. Na capa desse nosso encontro, desse nosso Paz e Bem de hoje, você vê a capa, a nossa capa da capa, capa com a capa. Então, na nossa imagem, que é o ícone deste programa Paz e Bem, você já vê a capa do livro Canudos de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Canudos de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Capa linda, linda, muito bonita, coordenada pelo Salvio Cotter. Então, é o segundo livro da nossa jornada Paz e Bem, né, tanto aqui quanto na Pós-TV, tanto aqui no canal Paz e Bem, quanto na Pós-TV 247, enfim, da nossa jornada Paz e Bem, que se transforma em livro, né? Primeiro, como eu mostrei, o de Lula, Espiritualidade, e agora o curso de Canudos, né? Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, não sei se você lembra o título do livro, ele se tornou um livro, já está em fase de pré-lançamento, já está sendo vendido, se você inclusive quiser comprar, na descrição, no final, né, da descriçãozinha desse vídeo, descriçãozinha não, descrição, que me dá um trabalho bem legal de fazer de pesquisa para fazer a descrição, o texto da descrição. É uma diferença do canal Paz e Bem, né, essa preocupação que a gente tem sempre com a descrição do vídeo, né, de ser um suporte efetivo para quem está assistindo e ter referências e tudo. Então, na descrição do Paz e Bem de hoje tem o link para você comprar o livro, se quiser, na pré-venda, um preço bem inferior ao que será depois na venda. Mas dia 11 de março sai da gráfica. O livro está na gráfica já. Dia 11 de março ele começa as vendas e vamos começar um roteiro de lançamentos também. Eu espero poder participar dos lançamentos, ou pelo menos de parte deles, com o nosso Pedro Lima Vasconcelos. Então, o que é esse livro? E do que eu gostaria de falar hoje? Porque ele foi para a gráfica, né? Foi para a gráfica ontem, domingo. Ele foi para a gráfica, para nossa imensa alegria. Passamos aí o fim de semana inteiro, tanto Sálvio quanto Pedro, eu, conversando bastante sobre os últimos detalhes do livro, né? Os últimos detalhes do livro. É um livro sobre espiritualidade. É um livro sobre a espiritualidade, como já havia sido o nosso Lula Espiritualidade. Mas um livro sobre a espiritualidade que iniciou aqui no Paz e Bem. É um livro sobre espiritualidade que mergulha na história do povo brasileiro, na história da espiritualidade do povo brasileiro, num episódio central para a formação do Brasil. A gente, ao longo do curso, se deu conta disso, da absoluta centralidade do episódio de Canudos, né, na formação do Brasil, da relação íntima que há entre a utopia libertária de Conselheiro e seus sertanejos e sertanejas, o povo, né, os povos originários, os povos indígenas que participaram daquela utopia, daquela aventura utópica. Então, íntima ligação da utopia conselheirista com a utopia do Brasil de Lula. Íntima ligação, íntima ligação. Essa presença de Lula no curso não foi coincidência, foi uma grande convergência, né? Lula descobriu o curso, se tornou o nosso aluno mais destacado do curso de Canudos, não apenas aluno. Este livro,
ele é como que escrito a quatro mãos, entre Pedro Lima Vasconcelos, ele é o grande autor do livro, claro, mas com a participação decisiva do Lula, porque o Lula, de aluno, tornou-se, não, como aluno, né, mas tornou-se, ele é o nosso professor, né, Lula é nosso professor de política, professor de utopia, professor de história, né, agora professor de espiritualidade, né, um homem sábio. Ele tornou-se um aluno muito especial, porque Lula entrou no curso, tomou o curso para si. Como que tomou o curso para si? E fez pedidos. Ele pediu para que o livro fosse, que inspirou o livro fosse mandado para ele, deu sugestões. Bom, eu vou ler o prefácio que eu preparei para o livro, onde tudo isso está relatado. Então, Lula tornou-se como que coautor do livro com o Pedro Lima Vasconcelos. Mas mais do que coautor do livro, Lula é coautor da história que liga o nosso país hoje e uma espiritualidade aberta com os governos do PT, com a teologia da libertação, com as teologias agora de libertação, né, de segmentos a teologia da libertação muito assentada na Igreja Católica, mas com participação importante de algumas igrejas protestantes tradicionais nessa dinâmica, e agora com como que teologias da libertação atualizadas em segmentos pentecostais e neopentecostais no Brasil hoje. Então, tem tudo a ver esta relação, então, de Canudos, Brasil, Conselheiro Lula. Bom, o Pedro é um especialista em Canudos, mas ele é alguém com o coração, os olhos, os ouvidos abertos para esse tema da espiritualidade do povo brasileiro, como Lula. E muito fantástico, muito maravilhoso, né? Que a partir dessa dinâmica do curso de Canudos, Lula nos recomendou, sugeriu, indicou, e a gente atendeu. A gente tinha uma ideia assim, mas não muito clara, né? Mas Lula falou, é por aqui, tem que mergulhar na história das lutas do povo brasileiro. No nosso caso, no Paz e Bem, tem que mergulhar na espiritualidade do povo brasileiro. E foi o que nós fizemos, estamos fazendo, na verdade, com o curso Retalhos da Nossa História. Há um parênteses no curso hoje, nós fomos até o século XIX, fizemos um parênteses, vamos fazer esse curso de 9 aulas sobre o Jesus Cristo histórico e voltamos para falar das lutas do povo brasileiro no século XX, um pouco mais adiante, a partir aí de maio. Pois bem, eu vou ler para vocês um pequeníssimo trecho do capítulo 8º, penúltimo capítulo do livro. A história não é aquela. Então, escreveu Pedro. Lula, que no cárcere assistiu às aulas ministradas no canal Paz e Bem, na verdade, tinha uma relação precedente com o tema Belo Monte, Antônio Conselheiro. Para quem não assistiu o curso, a vila de Canudos, durante o período da utopia conselheirista, foi rebatizada como Belo Monte. O Conselheiro rebatizou como Belo Monte. Por isso que o nome do curso era o Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Porque tornou-se aquilo que era terra de ninguém, que era uma terra despovoada, que era uma terra feia até, tornou-se uma terra maravilhosa, né? Tornou-se locus de uma utopia que realizou-se ali. Então, vou voltar para o texto do Pedro. Percebia de forma cristalina que ele é emblemático quando trata de pensar o Brasil com o seu povo. Ele, o Canudos e Antônio Conselheiro. O Belo Monte de Antônio Conselheiro e seu povo. Então, percebia Lula de forma cristalina que ele, o episódio, né, a história de Antônio Conselheiro e os conselheiristas, é emblemático quando se trata de pensar o Brasil com seu povo, ou seja, o Brasil do seu povo. Daí ter sublinhado que a releitura do Belo Monte, veiculada nesse curso, a do Belo Monte de sua gente, aquela que o fez nascer, crescer e viver, morrendo com ele na luta, suscita o alargamento de horizontes. O que se depreende do Belo Monte se desdobra para alcançar outras gerações, outros tempos, outras latitudes,
outras longitudes, em que o povo tratou de inventar seu cotidiano em tessituras alternativas à lógica dominante. O que não poucas vezes, lamentavelmente, acarretou brutalidades e violências sem tamanho, produzidas pelos setores dominantes, como acontece desde o tempo das colônias e se repete hoje, num contínuo que mistura tragédia e farsa. Lula percebeu que o Belo Monte foi tecido de outras histórias que aquela concebida por Euclides. Comporta vozes, referências e testemunhas que remetem a tantas lidas do povo brasileiro, situações de densidade histórica e a um só tempo inspiradoras, para melhor interpretar e compreender o momento que estamos vivendo. Fantástico isso, né? Essa percepção do Lula, de que lá, naquele episódio do final do século XIX, estava contido o que veio antes e o que viria depois, simbolicamente, né, na história, nas tragédias, nos sonhos do povo brasileiro. Sensacional essa intuição de Lula, sensacional. É disso que tratarei, de como na trajetória do sertanejo de Caetés, interior de Pernambuco, Lula, que chegou à presidência, num caso inédito, alguém não nascido em berço esplêndido, se espelham lances decisivos da saga conselheirista. É preciso refletir também sobre o avesso, o caminho reflexivo pelo qual Lula entende como a trajetória do Belo Monte é reveladora do Brasil mais profundo, da autenticidade e dos anseios mais densos de sua gente. Então, essa é a abertura do capítulo 8º, e o capítulo 8º e 9º, que é o último capítulo do livro, dedicam-se exatamente a olhar para essa trajetória, essa linha, porque os outros capítulos todos são um mergulho, né, como você, quem assistiu, viu, um mergulho na história de Canudos. O capítulo 8 e 9, então, é um capítulo que faz essa reflexão, né, sobre esse liame, essa ligação entre Canudos e o Brasil, a centralidade da história de Canudos, Antônio Conselheiro, em toda a trajetória, né, toda a biografia do povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, olhar para a reflexão que Lula faz sobre isso. Esse é o capítulo 8º e 9º do livro. Legal, né? Legal. Mergulho na espiritualidade do povo brasileiro. Eu vou ler agora, não, é curto, não vou incomodar ninguém, não. O prefácio que escrevi para o livro, o Pedro me convidou para mim, nossa, uma honra ter podido escrever esse prefácio. Acho que é interessante o prefácio porque ele tem uma história, né? Ele relata uma história que eu quero partilhar com você. O título do prefácio é A Terra, o Homem, a Luta. O povo de Conselheiro a Luiz Inácio. Não por coincidência, a terra, o homem, a luta são as três grandes partes em que se divide os sertões de Euclides da Cunha. A terra, o homem, a luta. Vou lá, prefácio. Conheci Pedro Lima Vasconcelos em uma sala de aula. Ele, professor, eu, aluno, na saudosa Escola Dominicana de Teologia, na primeira década do século. Fiquei extasiado com aquele homem que nos apresentava a Bíblia como nunca tínhamos lido antes, desvelando a história oculta a nossos olhos, palavra por palavra, frase por frase. O curso, de fato, fazendo um parênteses, era fantástico. E Pedro sentava, começava a ler a Bíblia. E ele ia lendo, cada frase, cada palavra, ele ia lendo e explicando o que estava por trás, né? Qual era o contexto, qual era o intertexto, qual era a história de cada uma daquelas frases. Foi, de fato, um curso espantoso, fiquei muito extasiado, muito impactante. Por isso, quando ele me procurou, perto da virada de 2018 para 2019, ao saber do recém-lançado canal Paz e Bem, disposto a ajudar, a fazer algo, logo me ocorreu propor a ele um curso sobre a Bíblia. Foi o que eu fiz. Com delicadeza, ele me conduziu para outra história, longe de Israel, mas com uma dimensão igualmente bíblica. Pedro falou-me de seu mergulho na história de Canudos, ou melhor, do Belo Monte de Antônio Conselheiro e de seus livros sobre o tema. Ele tem já 3 livros sobre o tema. A referência, claro, vai estar no livro, né, no nosso livro. E propôs um curso sobre esse assunto, né, sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que viria a se tornar o título de nosso curso.
algo diferente, como o meu professor sempre o fez e faz. Olhar a história das gentes de Conselheiro a partir de sua jornada de espiritualidade, que é o recorte do canal Paz e Bem, e da reação das elites ao projeto de espiritualidade profundamente terrenal dos sertanejos despertos dos séculos de dominação, sob as botas dos coronéis e as batinas da hierarquia católica. Um curso que dialogasse, como de fato dialogou, criticamente com os sertões de Euclides da Cunha, com as produções mais recentes sobre o tema, e que buscasse encontrar os ecos de uma saga que, do sertão do século XIX, ainda lança suas luzes e sombras sobre o Brasil do século XXI. Que desafio! E fazer tudo isso no meio mídia nova. O Pedro não tinha familiaridade nenhuma. Gente, o Pedro não tem nem perfil no Facebook ainda. E fazer tudo isso num meio, mídia nova, num ambiente diferente das salas de aula às quais o Pedro está afeito, equilibrando o rigor acadêmico com a necessária acessibilidade a um curso a céu aberto, né, nas redes sociais. Né? Nossos cursos são todos eles a céu aberto, inclusive porque eles não são de fato fechados, é aberto para todo mundo, a gente não cobra, é uma dinâmica realmente de abertura total. Logo no início do caminho, um aluno inesperado fez-se presente. De seu cárcere em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva passou a assistir às aulas. Interrogou-nos, sugeriu, escreveu, mandou recados, pediu o livro que deu base ao curso, né? O livro que deu base ao curso chama-se O Belo Monte, de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Lula leu e comentou. Lula entrou e mudou a trajetória do curso, como tem mudado os destinos e a história do país. Ele é um conselheiro pós-moderno. Pedro relata isso em detalhes no livro. No livro, ele relata, de fato, como eu falei, os capítulos 8 e 9, inclusive, dedicados especialmente a Lula. Quanto descobrimos? Pensávamos que Conselheiro era um ignorantão, um fanático, mas fomos apresentados a um intelectual, um homem capaz de liderança e profecia. Aprendemos que o Exército da República fundou-se massacrando uma parcela muito cara do povo brasileiro, os sertanejos e sertanejas do Nordeste profundo. Espantamo-nos com a riqueza, complexidade e pluralidade de uma vila, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, onde conviviam crentes e não crentes, sertanejos e indígenas, além de homens e mulheres que até poucos anos antes eram mantidos como escravos. Entendemos como o Belo Monte de Antônio Conselheiro e o Brasil de Lula têm muito em comum, tanto no sonho do povo pobre quanto na reação de ódio das elites. Como aprendemos? O que era verbo no Paz e Bem tornou-se escritura. É o livro que sai agora, dia 11 de março. O que você tem em mãos, terá em mãos, se você adquirir o livro em breve, é o texto. Se quiser, pode assistir ao verbo, vindo até o canal Paz e Bem. Uma viagem à terra, à mulher, ao homem, à luta, ao tempo, ao coração e à espiritualidade do povo sertanejo brasileiro. Antes de tudo, um forte. Paz e bem. Esse então é o prefácio do nosso dessa aventura na qual nos metemos todos juntos, né? Pedro, eu, você, todos nós somos partícipes, protagonistas dessa aventura maravilhosa do mergulho na história de Antônio Conselheiro, que se tornou um mergulho na história de Lula e na história do povo brasileiro. É isso aí. Eu estou orgulhoso de ter feito esse caminho com o Pedro e alegre demais por ter retomado o contato com ele e a gente ter se tornado amigos tão cúmplices assim. E ter podido o canal Paz e Bem propiciar para você, para toda a comunidade, Paz e Bem 247, também o convívio com este fantástico brasileiro, Pedro Lima Vasconcelos. E, de alguma maneira, também ter apresentado uma faceta até então desconhecida desse outro fantástico brasileiro, nosso líder, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. Legal. Acho que vai ser muito bom. Proponho agora uma meditação sobre isto, né? Sobre este fio da história que liga a jornada de espiritualidade do povo brasileiro lá do século XIX. Não, antes, do século XVIII, do século XVII, do século XVI.
esta jornada de espiritualidade que funda ou que estava presente nesta terra muito antes dela ser invadida e ser tornada Brasil, na espiritualidade dos povos originários, na espiritualidade dos quilombos, dos milhares de quilombos e quilombolas. A gente mergulhou sobre Palmares, depois mergulhamos sobre os quilombos do Vale do Paraíba, mas são sobre os quilombos do Ouro, lá nas Minas Gerais, milhares e milhares de quilombos. Portanto, milhares e milhares, talvez milhões de quilombolas que fizeram a história do país com sua espiritualidade muito rica e particular. A espiritualidade católica, a espiritualidade protestante, depois, mais contemporaneamente, todas essas outras espiritualidades que também chegaram do exterior para cá, ou que fundaram-se aqui no Brasil, como a espiritualidade do povo da ayahuasca, como Umbanda, né, que é uma criação brasileira, mas que chegou depois, né? Chegou o judaísmo, chegou o islamismo, chegaram os Bahá'í, chegou o hinduísmo, chegou tudo. História e espiritualidade. Pois bem, é isso. Então vamos meditar um pouco sobre esse fio, né? Esse fio da história da espiritualidade do povo brasileiro, que é negada, que as elites tentam esmagar o tempo todo. Valeu? Vamos lá. Espinha ereta, então. Coração tranquilo, sereno nessa segunda-feira. Respiração profunda. Silêncio interior. Mantra. Cada um escolhe o seu mantra. Pode ser Belo Monte, Conselheiro, Lula. Maranata é um mantra que eu costumo usar. Cada uma de nós, tá bom? Então, vou fechar meus olhos, fecho os seus e vamos. Conselheiristas, brasileiros e brasileiras, paz e bem. Paz e bem. Boa semana para cada um de nós. Paz e bem para todos nós. Paz e bem para todo o povo brasileiro. Paz e bem para todos os povos do mundo. Parabéns para todas as gentes dessa esfera humana, todas as gentes animais, vegetais, minerais, toda a gente que vive, respira e existe em todo o cosmos.